Oi, queridos alunos do sexto ano. Nessa aula de número 32, a gente vai falar do sentido da audição. Na aula passada, a gente falou de vários outros sentidos, né? Mas ficou faltando o sentido da audição, que vai ser justamente o sentido que a gente vai abordar na aula de hoje. Para tanto, vamos para o slide, né? Agora. Então, pessoal, a audição, logicamente que a gente vai falar da orelha, né? E quando a gente fala da orelha, a gente tem a orelha, três tipos de orelha, né? Três tipos de orelha. Nós temos a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. A gente pode ver isso melhor aqui no desenho. A orelha externa é o pavilhão auditivo, né? Pavilhão auditivo. E o pavilhão auditivo é cheio de dobras e de reentrâncias. Isso não é à toa. É como se fosse uma concha acústica. É para pegar toda essa onda mecânica, né? Essas contrações e rarefações do ar, né? Todas as ondas sonoras e levar para dentro do canal auditivo, né? Então, que é a segunda parte da orelha externa. Então, a orelha externa é o pavilhão auditivo, que é essa concha acústica, cheio de dobras e reentrâncias, e a segunda parte da orelha externa é o meato acústico externo, ou seja, o canal auditivo que produz cera, né? E a cera aqui tem função antisséptica, né? Tem função microbicida, para evitar a proliferação de bactérias. Então, por isso que é errado recolher, limpar toda a cera da orelha, porque quando você faz isso, você deixa a sua orelha desprotegida. Mas também é muito pouco higiênico não limpar a orelha de forma nenhuma a ponto da cera escorrer, né? Não pode, não pode. Pessoal, aí depois da orelha externa a gente tem a orelha média. A orelha externa termina no membrana timpânica, viu? Na membrana timpânica é o fim da orelha externa. Então, aí em seguida, como eu falei para vocês, a gente vai ter a orelha média. A orelha média ela é formada por três ossículos, inclusive dos 206 ossos que a gente tem, esses três ossículos são os três menores ossos de nosso corpo, que é o martelo, a bigorna e o estribo, né? Então, martelo, bigorna e estribo, ok? Então, esses três ossículos é o que forma a orelha média. A orelha média é que se comunica com a faringe, ou seja, com a garganta, através da tuba auditiva. Isso é importante para manter a pressão na orelha média igual à pressão do ambiente. Por isso que às vezes a gente tem que, né, abrir a boca, principalmente quando a gente vai para um local mais elevado, onde a pressão de fora cai, né? Aí incomoda aqui a membrana timpânica, aí a gente fica mastigando, abrindo a boca, justamente para a pressão aqui da orelha média se igualar com a pressão de fora e tudo ficar igual, de tal forma que diminui esse incômodo aqui sobre a membrana timpânica. E por último, a gente tem a orelha interna, né? A orelha interna, que é formada pela cóclea, né, e os canais semicirculares. A orelha interna é justamente lá onde os estímulos mecânicos são transformados em impulsos nervosos, onde através do canal, através do nervo auditivo, que é o oitavo par craniano, vai até o cérebro, onde numa região do cérebro chamado de lobo temporal, isso é interpretado como som, ok? Então, essas são as três partes, portanto, as três orelhas que a gente tem: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Mas vamos ver como é que o som percorre
todas essas 3 orelhas, né? Então a gente começa o caminho percorrido pelo som, a gente começa com o pavilhão auditivo. Então aqui eu apresentei, né, os personagens da história, agora vamos ver esses personagens em ação. Nós temos o pavilhão auditivo, que eu disse que é essa concha acústica, e essa concha acústica capta o som e polariza esse som no canal auditivo. O canal auditivo, que é o meato acústico externo, que eu disse para vocês que foi uma terceira, né? Aí lá no final do canal auditivo, a gente tem um tímpano, encerrando a orelha externa. Então o som vai lá, ele é capturado pelo pavilhão auditivo, né? E é concentrado ali no canal auditivo. O canal auditivo faz o tímpano vibrar, o tímpano vibra e passa essas vibrações para os 3 ossículos, o martelo, a bigorna e o estribo, que amplificam essa vibração, e passam essa vibração para a membrana oval, a janela oval. Essa janela oval vibra e passa essa vibração para líquidos que estão na cóclea. E os líquidos que estão na cóclea, ao vibrarem, eles estimulam mecanoreceptores que transforma esse estímulo mecânico em impulso nervoso. Esse impulso nervoso é levado para o cérebro, mais especificamente para o lobo temporal, onde lá é interpretado como som, ok? Ou seja, o nosso cérebro dá um sentido àquele estímulo, ok? Então, galera, era isso que eu tinha falado para vocês, era o último sentido que faltava a gente comentar, e tá aí, né? O sentido da audição. Pessoal, importante, o nome disso aqui não é ouvido, é orelha, porque aqui serve para captar o som. A gente ouve mesmo, é no cérebro. Por isso que o certo é a orelha. Então, pessoal, até o nosso próximo encontro e tchau!